Fala aí, galera, em pleno carnaval, o Bloco de Titãs pede passagem. Hoje a gente vai ver no Museu dos Quadrinhos a saga Contrato de Judas. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o Gico, você vai no canal mais nostálgico quando o assunto são as histórias em quadrinhos aqui do YouTube. Você não faz parte da nossa família? Não tem problema não, vai começar a fazer agora, basta clicar aqui no botãozinho de inscrever e aí você não perde mais nenhum vídeo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, 3 pelo menos. Os outros quadrinhos é aquele programa mais longo, a gente aborda assim arcos fechados de história e é o caso aqui da clássica já o Contrato de Judas, que saiu aqui primeiro no formatinho dos Novos Titãs, na mensal, e depois foi compilado aqui no Clássicos DC, que é um almanac que trazia fases fechadas de personagens da DC Comics. Essa história é tão legal que ela já foi adaptada para animação da HBO Max, ela já foi reapresentada agora para os leitores mais recentemente naquela coleção da DC Comics da Eagle Moss. Saiu também agora na coleção Lendas do Universo DC dos Novos Titãs, então não é uma história difícil de você encontrar não. Mas se você quer matar a saudade do formatinho e ver como isso foi publicado aqui pela primeira vez, esse almanac clássico DC é uma boa pedida e de repente você até encontra no sebo com um precinho bem barato. Aqui a arte é do saudoso, do inesquecível George Pérez, que enchia de detalhezinhos os seus quadrinhos, tinha uma diagramação muito arrojada e conta uma história, a narrativa visual dele é muito boa. O Marvel Wolfman é o responsável pelos roteiros e traz uma história fechadinha de vingança, de uma intriga, de traição. E tem muita coisa importante nessa história aqui para os Novos Titãs. Por exemplo, a primeira aparição do Asa Noturna, com aquele uniforme meio circense, lembra com o negocinho amarelo? Acontece nessa história aqui. A primeira aparição do Jericó, que é um personagem que fez parte da equipe por um bom tempo, também aqui. A gente vai conhecer a origem do Exterminador, tudo nessas 4 edições que compõem a chamada saga Contrato de Judas. Bom, agora eu vou deixar vocês com os clipes. Modifiquei um pouquinho o jeito de fazer os clipes dessa vez. Ao invés de colocar as páginas abertas, tá página por página. Então você vai conseguir absorver melhor os detalhes, porque a arte do George Pérez é muito detalhada e eu acho que ia ficar muito de longe, vocês não iam conseguir vibrar tão intensamente com o desenho dele quanto desse jeito que eu fiz aí. Então aproveita aí a história, sempre narrada com muito bom humor para vocês, e no final do vídeo tô de volta pra gente ver o que vem por aí em breve no canal. Vai daí! As histórias que a gente vai ver hoje foram publicadas na revista Clássicos DC da editora Abril de 1992 e traz as histórias publicadas originalmente em New Teen Titans 41 a 44 de 1984. Texto de Marvel Wolfman, desenhos de George Pérez. A gente começa com uma sessão de fotos na casa da Donna Troy, a Moça Maravilha, está aqui ensaiando um início de carreira para Estelar como modelo. A gente vê a presença aqui da Terra, que acabou de entrar na equipe, né? E o nome da história, Os Olhos de Dana Markov, fazem referência a um filme do Brian De Palma, Os Olhos de Laura Mars. E é justamente através do olhar dela que a gente vai ver de vez em quando pequenas telinhas em preto e branco, como se estivesse tirando foto ou filmando. Justamente essa Dana já infiltrada, né? A Terra infiltrada nos Titãs, a mando de a gente ainda não sabe quem, mas espionando todos os detalhes da equipe. Logo depois a gente vai ver uma espécie de sala de perigo, vamos chamar assim. Os Titãs vão fazer um treinamento, eles usam o parque como um local de treino, né? Depois tem uma cena aqui de paquera do Cyborg, ele aprendendo a patinar. Depois ele vai até o apartamento dele, recebe uma carta dizendo que os avós dele, que há muito ele não via, estão chegando de volta na cidade, ele não gosta desses avós, estão plantando sementes aí para as histórias que vêm pela frente. A gente vê um início de romance aqui entre o Mutano e a Terra. O Mutano está apaixonado por ela e fica muito feliz quando consegue dar um beijinho nela. E isso tudo vai sendo registrado, né, através do olhar da Terra. A única que não está muito confortável com a presença da Terra ali é a Ravenna. Ela está muito ressabiada e ela sente que aquela menina não é do bem, né? Sente as vibrações malignas. Então começa aqui a sessão de treinamento, né? O primeiro com o Cyborg, treinando aqui sua força, testando, né, a capacidade de força. Depois a gente vai ter um teste de combate entre a Moça Maravilha e a Estelar, um combate sem envolver poderes, só
o corpo a corpo, e nesse combate a Estelar leva melhor, e isso tudo sendo registrado ali pela Terra, os movimentos de combate, as técnicas, tudo, identidade secreta de todos eles, tudo isso vai sendo passado para esse comparsa secreto que a gente não sabe ainda quem é. Depois é vez da Terra lutar contra o Mutano, né, botar a força de um contra o outro para a prova. Só que ela perde a paciência muito rápido, porque o Mutano fica fazendo brincadeirinhas, ela não gosta dessas brincadeirinhas, fica beijando ela começa a ficar muito, muito irritada, e aí ela perde as estribeiras e aí parte para matar ele mesmo, assim, vai quase sem controle. Se não fosse a intervenção dos demais titãs, ela acabaria matando o Mutano mesmo, né? E ela é repreendida por isso. O que ela está pensando? Ela pede desculpa, que estava descontrolada, que não estava se sentindo bem. E a Ravenna lá desconfiada disso tudo, né, com um olhar penetrante para cima dela. E aí a gente vai descobrir um pouco mais tarde que ela parece que tem um caso, fica assim insinuado, com o Exterminador, e ele que estava recebendo as imagens, e a proposta dele é se vingar dos titãs, já que ele culpa a morte do filho dele. Lá na primeira revista dos titãs, ele culpa os titãs por essa morte, e ele está aqui cumprindo um contrato que o filho dele, também é mercenário, havia prometido. E no final a gente vai ter essa mulher que está espionando também tudo, e a gente vai fica essa ponta solta para a próxima história, que a gente vê logo a seguir. Na segunda parte da história, a gente vai ver o Dick Grayson trabalhando aqui, fazendo um arquivo, escrevendo suas memórias, sei lá, está aqui trabalhando na máquina de escrever, e alguém está observando aquilo de fora. A gente vê que quem está observando é o Exterminador, e ele já chega com o pé na porta, já dizendo que sabe quem é o Dick Grayson, chamando ele de menino prodígio, de Robin, dando uma sacaneada. Ele é superior ao Robin no combate, e o Robin nota isso, que não vai ter muito o que fazer, né? Robin não, Dick Grayson, porque aqui ele já tinha abandonado esse nome de Robin. Então ele usa o subterfúgio de usar o golpe do Exterminador para ser jogado pela janela e tentar escapar por ali. Ele consegue amortecer a queda, mas acaba machucando o pé. O Exterminador vai pela janela, tenta alvejar lá de cima, mas não consegue. E a gente vai ver aquela mulher também observando tudo, a fuga do Robin, né, aquela do final da história. O Exterminador parte atrás do Dick, ele acaba se misturando a uma corrida de rua que estava acontecendo ali no Central Park, e se mistura até com a galera e foge. E aí a ficha cai, ele percebe, bom, ele sabe quem eu sou, então deve saber também quem são os demais titãs. E a gente vai acompanhar a busca dele, do Dick, na casa de cada um dos titãs, lá no apartamento da Ravenna não, da Estelar, que divide com a Moça Maravilha, e ele vai deduzindo o que aconteceu. Cada um dos titãs vai sendo derrotado, né, foi derrotado então pelo Exterminador, e ele não desiste, ele vai de um apartamento para o outro, de um local para o outro, de um esconderijo para o outro, e ele descobre o que aconteceu com a Moça Maravilha. Ela foi envenenada, a Estelar recebeu uma dose de energia muito grande e que ela não conseguiu resistir. Depois ele vai para o apartamento do Cyborg, pega o carro da dona emprestado, chega lá e é seguido, né, de perto por aquela mulher, né, e um cara louro, que olhando tudo a gente vê sempre de costas. Lá no apartamento do Cyborg, ele descobre que o Cyborg também foi subjugado por uma cadeira que estava preparada ali com energia elétrica, dando um curto-circuito nele, ele acaba desmaiando. E a gente vai acompanhando essa investigação desse perfil bem detetivesco aqui do Dick Grayson. Ele vai para a Torre Titã. Na Torre Titã tem indícios que houve um combate com a Terra, um grande bloco de rocha, e lá é interpelado por aquela mulher, que vai contar o que aconteceu. A Terra era uma traidora, acabou subjugando então a Ravenna, usando as rochas, no momento que ela estava fazendo meditação e estava despreparada. O Dick não acredita naquilo, vai dizer, como é que pode, eu não sei quem é você, como é que você sabe disso tudo. E aí a gente vai conhecer o menino ali do lado também, e ela acaba revelando também o que aconteceu com o Garfield, o Logan. Ele estava fingindo, pensando que estava mandando carta para as fãs, mas os envelopes que ele estava lambendo ali estavam envenenados, acabam deixando ele adormecido. E aí os titãs estão todos presos, e a gente vai descobrir, essa mulher vai contar pro Dick, ele confirma essas informações e vai falar, eu sei disso tudo, que eu estava acompanhando tudo, e o Slade é simplesmente o meu ex-marido. Termina aqui a segunda parte da história. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2.
todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens e 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. A terceira parte da história começa exatamente na Torre Titã, com o Dick assim, desconfiando, né, dessa informação daquela mulher ser a esposa, a ex-esposa do Exterminador. Ele desconfiado também do jeito que o garoto fica olhando para ele, com um olhar muito penetrante, parece que desafiando ele. E a mulher vai falar, não é nada disso, ele não está desafiando não. Aí ele vai contar, então ela conta a história de como ela conheceu o Exterminador, o Slade Wilson. Ele era um tenente muito jovem, que inclusive mentiu a sua idade para entrar no exército. Ele se destaca muito ali do pelotão onde ela também estava, ela era capitã. Ela acaba num treinamento ali mostrando que ela também não está de brincadeira, ganhando ele no exercício. E chama ele para falar, eu vi que você tem potencial, quero te treinar com coisas que ninguém mais sabe. Então ela começa a dar um treinamento extra aqui para ele de tiro e tal, e com isso os dois se apaixonam, acabam se casando, né? Ela engravida na época que ele está indo para o Vietnã, para o primeiro combate. Continua a história dizendo que o amigo dele, esse cara que é o braço direito aqui, o Wintergreen, fala que ele foi uma cobaia num experimento do exército para ganhar mais resistência. Essa experiência não dá certo, acham que ele vai ficar em coma, só que quando ele recobra o coma, ele está com todas as capacidades alteradas de raciocínio, reflexo, força. Ele virou um verdadeiro Capitão América da DC Comics. Ele acaba saindo do exército, dando baixa, porque o exército não confia que ele vai ser um bom soldado, e assume então um papel de caçador, e isso leva ele a uma carreira de mercenário. Só que um dia isso dá aos contrários, acabam invadindo a casa dele, né, um ex-cliente, alguma coisa assim, que não estava muito satisfeito, e a mulher fica desconfiada. Ele então acaba contando a verdade, que ele na verdade é um mercenário que trabalha caçando, né, caçador de recompensas. E o filho deles é sequestrado, então ele vai assim, não, eu vou recuperar ele de qualquer maneira. Ele acaba encontrando realmente onde que está o garoto, só que ele não cede, assim, ele quer dar um jeito de acabar com os caras, mesmo com o garoto sobre a mira dos bandidos. O menino então tem a garganta cortada, eles levam para o hospital, mas ele acaba ficando mudo, e a mulher acaba ficando desconfiada que ele nunca vai desistir dessa carreira e atira nele pelas costas, mas graças aos seus reflexos ele fica só cego de um olho. Então, dispostos a salvar os titãs, o Robin assume aqui a identidade de Asa Noturna, e a gente descobre que o filho do Exterminador também tem poderes graças a essa alteração genética, e o nome dele de combate é Jericó. Aqui a gente vai ver os poderes do Jericó, que é um poder muito legal. Ele consegue entrar no corpo das pessoas e manipular não a consciência, mas assim o corpo, como se fosse uma espécie de marionete. Ele mostra isso pro Robin, ou melhor, pro Asa Noturna, de uma maneira bem dolorida. O Asa Noturna então concorda em receber a ajuda do Joseph nessa missão, e eles partem então para Colmeia, onde é a última localização dos titãs que foram levados para lá pelo Exterminador. Termina aqui a terceira parte da história. E a última parte da história começa aqui com os heróis presos num aparelho chamado Enervador, lá na sede da Colmeia. Esse aparelho tira os poderes deles e usa os mesmos poderes para poder matá-los e acumular uma energia para uma tal de operação submarina que a Colmeia está bolando. A gente não sabe bem o que é. E aí vai ter a revelação aqui para os heróis presos que a Terra era uma traidora no meio deles. Coloca aqui o George Pérez, desenha ela com um cigarrinho para dizer que ela é do mal. E aí vai ter esse momento meio de contar o que está acontecendo, né, para os vilões. E enquanto isso, a Asa Noturna e o Jericó estão chegando lá na base, no meio da Antártica, no Ártico, que é um lugar bem gelado. E o Jericó já começa aqui a usar os seus poderes para poder ajudar na invasão, né? O Asa Noturna também tem todos os seus apetrechos aqui de ninja. Lá dentro da Colmeia, os heróis estão presos, e a gente vai ter também uma pequena revelação de como surgiu a amizade do Wintergreen com o Exterminador. O Exterminador devia a vida a ele, e ele acabou salvando, e depois ele salva a vida do Wintergreen, né? E aí eles acabam ficando com esse pacto de amizade eterno. De volta lá no esconderijo da Colmeia, o Jericó usa o seu poder de contato para poder assumir o corpo de um dos caras da Colmeia, e o Dick assume o manto de outro ali. Se misturam essa multidão de caras cor-de-rosa aqui, e ali está dizendo ali o líder deles que os poderes dos titãs vão ser usados para essa tal operação submarina.
Tá na hora então de eles entrarem em ação, já que o Jericó começa a perder o contato ali do cara que ele estava dominando. E aí os titãs, ainda presos, e os novos titãs, vamos dizer assim, o Asa Noturna e o Jericó, estão tentando soltar eles ali. Acabam sendo presos, pegos pela Terra, que usam uma armadilha de rocha ali para prender os dois, e eles são levados também ali para aquele aparelho, o Enervador. E aí parece tudo perdido, só que aí o Exterminador é convocado para testemunhar ali que o Robin está preso, né, o Asa Noturna, e ele vê que o filho dele também foi preso. Aí ele tenta deschavar, mas a Terra acaba enganando, trocando, dizendo que ele realmente é o filho dele, né? E aí, nesse impasse causado, o Jericó toma o corpo do próprio Exterminador e usa a arma dele para poder liberar ali a máquina que estava prendendo os titãs. E a gente tem esse pôster maneiríssimo aqui, desenhado pelo grande e saudoso George Pérez, os titãs se livrando e partindo pro quebra. E o quebra, meu amigo, o pau canta na Casa da Colmeia aqui, é cena de ação muito bem desenhada, e aí você só fica admirando a qualidade do desenho do George Pérez. O pau tá quebrando aqui, a gente sabia que a Ravenna não confiava nem um pouco na Terra, já tinha sido falado isso. Ela tenta aprisionar a heroína aqui, mas aí tem um balacobaco aqui, os heróis acabam rompendo aqui uma barreira, um racha na Terra, e isso faz com que eles percam o equilíbrio. O Asa Noturna, que estava envolto numa camada de rocha, é solto pela Moça Maravilha, e no final das contas a gente vai ver que a Terra, muito irada e prestes a perder novamente o controle, começa a usar seu poder de maneira descontrolada, sem saber bem o que está fazendo. Aquilo começa a voltar contra ela própria. Ela acaba sentindo inclusive umas dores na cabeça, isso vai deixando ela cada vez mais descontrolada, o negócio fica caótico, os titãs mal têm tempo de fugir, e o que a gente vê, o resultado disso é que a Terra é soterrada e morta pelos seus próprios poderes, num momento raro no universo DC, onde o personagem morreu e ficou morto por ali mesmo, né? No final da história a gente tem o enterro dela, os titãs junto ali aos renegados, o irmão dela que fazia parte dos renegados, do grupo do Batman, e vendo tudo ao longe, tá o Jericó, que é um cara muito sensível, chorando com aquela situação toda, e já a promessa de ele fazer parte, então entrar nos titãs. Termina aqui o Contrato de Judas. Se você gostou de ver os novos titãs aqui no canal, então você pode chamar de novo os caras para vir para cá. Basta usar a área de comentários para isso. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se você puder dar um joinha, também é bom, porque traz mais gente para ver o vídeo aqui. E claro, se você puder compartilhar os vídeos aqui do canal, indicar o canal para mais gente, é sempre legal e eu te agradeço. Vai trazer mais gente para cá, e quanto mais abelha, mais mel, beleza? É quarta-feira de cinzas, é feriado ainda, mas eu continuo trabalhando e trazendo para vocês mais novidades. É o quadro de lançamentos aqui do canal, toda quarta-feira, é dia de quadrinho novo, então eu trago para vocês. E dessa vez um lançamento muito legal, eu já acabei de ler. É o segundo ônibus do Fantasma da editora Mitos. Aqui a gente vai ver os desenhos do Cy Berry, que foi o terceiro ilustrador, né, do Fantasma, e é para mim o meu favorito. Ele tem um traço muito elegante que lembra um pouco, para mim pelo menos, o desenho do John Romita pai. É da mesma escola do John Buscema, do John Romita, e ele faz um fantasma muito elegante, com um pincel bem preciso. Claro, ele trabalhava com assistentes também, mas aqui ele imprime o seu estilo. Ó, e ficou por um bom tempo fazendo as histórias do Fantasma. O Fantasma que eu me lembro de criança era esse aqui, o Fantasma do Cy Berry. Eu tenho vários gibizinhos aqui da RGE com esse traço das tiras diárias e também tiras dominicais do Cy Berry. E a gente vai ver então esse trabalho que a Mitos trouxe agora, o segundo volume do ônibus. Eu vou comentar com vocês todos os detalhes, as histórias são muito legais, eu gostei, me diverti muito e li rapidão. Apesar desse tijolão aqui, ó, eu li rápido pra caramba as histórias. E você confere nessa quarta-feira de cinzas, é feriado, mas eu vou trabalhar junto com vocês aí na quarta-feira. Confere a partir das 6 da tarde o lançamento nostálgico da Mitos, ônibus número 2 do Fantasma. Fico por aqui, divirtam-se, aproveitem bem o carnaval, com juízo, beba água, sai do sol e a gente se vê quarta-feira. Tchau, pessoal!